Olá, pessoal! Então agora vamos ao exemplo 3, de número 3, explicando aí, mostrando para vocês a relação entre as hipóteses de nulidade alternativa e os tipos de erro. Uma área de pesquisa de interesse atual diz respeito à agregação familiar de fatores de risco cardiovascular em geral e do nível de lipídios em particular. Suponha que o nível médio normal de colesterol em crianças seja de 175 mg por decilitro. Identifica-se um grupo de homens que morreram de doenças cardíacas no ano passado e os níveis de colesterol nos seus descendentes são medidos, dados amostrais. Por que eu coloquei ali dados amostrais entre parênteses? Porque não são os níveis de colesterol medidos em todos os descendentes de todos os homens. Então, é um grupo amostrado de homens e, consequentemente, nesses homens, os seus descendentes foram analisados quanto ao nível de colesterol, ok? Letra A, cadê a letra A aqui? Pulou aqui. Letra A. Quais as hipóteses de nulidade alternativa que seriam definidas no teste de hipóteses a fim de afirmar se o nível de colesterol nos descendentes é maior ou não que 175 mg por decilitro? Então vamos começar a explicar isso. Primeiro, quero saber para esse exemplo quais são as hipóteses de nulidade e alternativa. Primeiro, a gente tem que pensar que as hipóteses são relacionadas ao parâmetro, ou seja, a medida estatística para a referida variável, né, variável em estudo, na população. Então, Mi, que é a média populacional para a variável nível de colesterol, é 175 mg por decilitro na população. Então, a gente tem aí que Mi é a média populacional, ou seja, o parâmetro média, para a variável quantitativa nível de colesterol. É isso que a gente tem agora nessa informação para esse exemplo. E como que a gente define as hipóteses de nulidade e hipótese alternativa? Então, para começar, a hipótese de nulidade é aquela que afirma que o parâmetro é verdadeiro, ou seja, ela é de igualdade. Então, se o valor 175 mg por decilitro ele é paramétrico, ou seja, ele é referente ao nível médio de colesterol na população, então a hipótese nula é que Mi é igual a 175 mg por decilitro. E a hipótese alternativa é que Mi é maior que 175 mg por decilitro. Aí alguém pergunta por que eu coloquei o sinal de maior. Nesse caso, porque o maior já está na pergunta. Então, tá aqui, ó, quais as hipóteses de nulidade e alternativa que seriam definidas no teste de hipótese a fim de afirmar se o nível de colesterol nos descendentes é maior ou não que 175 mg. Então, o maior é a hipótese alternativa. O ou não significa a igualdade para 175 mg. Só lembrando, né, gente, é que eu não escrevi, mas o Mi é uma média. Então, afirmar se o nível médio de colesterol nos descendentes é maior ou não que 175 mg por decilitro. Então, essas são as hipóteses de nulidade e alternativa. E na letra B, quais são os erros tipo 1 e tipo 2 possíveis no teste para a questão? Então, vamos lá. O que é o erro tipo 1, gente? O erro tipo 1 consiste em rejeitar a hipótese de nulidade quando, na verdade, deveria aceitá-la. E o erro tipo 2 consiste em aceitar a hipótese de nulidade quando, na verdade, deveria rejeitá-la. Aceitar como verdadeira, né? Ou rejeitar como verdadeira, né, gente? É essa a leitura. Então, para esse exemplo, o que seria o erro tipo 1? Decidir que o nível de colesterol nos descendentes é maior que 175 mg por decilitro
ou seja, rejeitar H0 e automaticamente aceitar como verdadeira a hipótese alternativa, quando na verdade o nível de colesterol é igual a 175, ou seja, quando na verdade a resposta verdadeira para a questão é que a média do nível de colesterol na população é igual a 175 miligramas por decilitro. E o erro tipo 2 seria o quê? Aceitar H0 quando deveria rejeitá-la. Então, seria decidir que o nível de colesterol nos descendentes é igual a 175 miligramas por decilitro, quando, na verdade, este nível é maior do que 175 miligramas por decilitro. Então, aqui eu mostro para vocês, nesse exemplo também, as hipóteses, a variável em questão, né? Explico até, boto um detalhe ali, provando que a média populacional, a gente faz um teste de hipóteses em que as hipóteses têm que ser para o valor paramétrico, apesar de depois a gente usar os valores amostrais para chegar à conclusão sobre a população, tá bom? Se a probabilidade de cometer o erro tipo 1 for fixada em 1%, botando aqui um exemplo, ou seja, alfa, o nível de significância é igual a 1%, então 1 menos alfa é igual a 99%, ou seja, a probabilidade de tomar a decisão correta é 99%. Que decisão correta é esta? Aceitar H0 quando ela realmente é verdadeira. Ou seja, se ao realizar o teste de hipótese H0 for aceita, né, o nível de colesterol nos descendentes for igual, né, eu concluir estatisticamente que é igual a 175 miligramas por decilitro, então há 99% de ter tomado a decisão correta de que o nível de colesterol nos descendentes é realmente igual a 175 miligramas por decilitro. Então, percebam, o alfa, que é o nível de significância, ou seja, a probabilidade de cometer o erro tipo 1, consiste em rejeitar a hipótese quando, na verdade, deveria aceitá-la. O 1 menos alfa consiste na decisão correta de aceitar a hipótese como verdadeira quando ela realmente é verdadeira, tá bom? E agora o exemplo 4. Suponha que queremos testar a hipótese de que mães com baixo nível socioeconômico dão à luz bebês cujos pesos ao nascer são mais baixos que o normal. Para testar essa hipótese, obtém-se uma lista de pesos ao nascer em 100 partos de nascidos vivos, consecutivos de uma maternidade em uma área de baixo nível socioeconômico. A média de peso ao nascer dos 100 bebês é 115 OZ. OZ é uma medida americana, né? Tá aí quanto que vale em gramas. Com desvio padrão de 14 OZ. Então, vamos lá. Temos aí um valor amostral, que é... uma amostra de 100 bebês, né? Analisadas a partir dos nascimentos nessa tal maternidade. A amostra deu um valor médio de 115 OZ com desvio padrão de 14 OZ. E se diz aqui, né, que existe uma população, né, de bebês nascidos nessa maternidade. Então, esse valor de 100 é uma amostra da população de bebês que nascem nessa maternidade. Considerando que das pesquisas nacionais com base em milhões de partos, o peso médio normal de bebês nascidos vivos nos Estados Unidos é 120 OZ, e considerando também que os dados dos 100 pesos ao nascer dos bebês na maternidade vêm de uma distribuição normal com média Mi desconhecida, quem é essa média Mi desconhecida? É exatamente a média do peso de bebês nascidos na tal maternidade. Porque eu tenho conhecido aqui agora, no enunciado, a média populacional para o peso de bebês nos Estados Unidos. Os nascidos, né, vivos nos Estados Unidos. Mas a média do peso de bebês nascidos vivos nessa tal maternidade,
Eu não conheço na população, a média populacional, mas eu conheço o valor da média amostral, né, que eu falei antes, que era 115. Letra A. Quais as hipóteses de nulidade alternativa que seriam definidas no teste de hipótese a fim de afirmar se o peso médio dos bebês nascidos vivos na referida maternidade é menor ou não que a média nacional? E letra B, quais os erros tipo 1 e tipo 2 para esta questão? Então vamos lá. Na letra A, para a gente montar a hipótese de nulidade e a hipótese alternativa, a gente vai reconhecer o que foi dado no enunciado. Primeiro, a média Mi de 120 OZ é a média onde? É a média do peso de bebês nascidos vivos nos Estados Unidos, na população de bebês nos Estados Unidos. Uma amostra de bebês nascidos numa tal maternidade, numa determinada área, uma amostra de 100 bebezinhos nascidos vivos, deu um resultado de média amostral de 115 OZ e desvio padrão de 24 OZ. Olhando para esses dados, como que eu monto as minhas hipóteses? Vamos entender então que a média Mi 120 OZ é uma média populacional referente aos pesos, ao peso de bebês nascidos vivos nos Estados Unidos. Então é um parâmetro. A média 115 e o desvio padrão 24 são estimativas, né, obtidas a partir dos estimadores da média e do desvio padrão. Então a gente tem estimadores, né, média 115 que deu média 115 e o estimador do desvio padrão, que é a média, que é o 24 OZ. E a média populacional para toda a população de bebês nascidos na maternidade em questão, eu não conheço. Mas eu quero saber se a média do peso de bebês, da população de bebês nascidos na maternidade é igual ou menor do que a média nos Estados Unidos. Então, como a média nos Estados Unidos eu já sei, o que eu vou testar? Se a média Mi, que Mi é esse? É o Mi da população de bebês nascidos na tal maternidade. Se essa média é igual a 120 OZ, que é a média nos Estados Unidos, a média nacional. Então, a hipótese nula, eu quero saber se a média Mi na tal maternidade, ou seja, o peso médio de bebês nascidos vivos naquela tal maternidade é igual a 120 OZ ou não, se é menor do que esse valor. Então, a hipótese alternativa é que Mi, média do peso dos bebês nascidos vivos na maternidade, é menor do que 120 OZ. E na letra B, quais seriam os erros tipo 1 e tipo 2, né? Aqui ficou repetido as hipóteses, mas quais seriam os erros tipo 1 e tipo 2? O erro tipo 1 consiste em decidir que o peso médio dos bebês nascidos vivos na maternidade foi menor que 120 OZ, quando na verdade é igual a este valor. Então, o erro tipo 1 consiste em estatisticamente, ou seja, fazer o teste e concluir que o peso dos bebês é menor do que 120 OZ, quando na verdade é igual a 120 OZ. E o erro tipo 2 consiste em decidir que o peso médio dos bebês nascidos na maternidade foi igual a 120 OZ, quando na verdade é menor que 120 OZ. Ou seja, o erro tipo 2 consiste em aceitar a hipótese de nulidade, quando na verdade deveria rejeitar. Como eu já disse, a gente nos testes, né, a gente vai fixar o alfa. Quem é o alfa? É o nível de significância, que é a probabilidade de cometer o erro tipo 1. Em todo teste, nós vamos fazer os testes sabendo a probabilidade de estar cometendo um tipo de erro, que é o erro tipo 1. Então, partindo-se dessa ideia,
Se a probabilidade de cometer o erro tipo 1 for fixada em 5%, então o alfa, nível de significância, igual a 5%, então 1 menos alfa é igual a 95%. Ou seja, se ao realizar o teste de hipótese H0 for estatisticamente aceita, peso dos bebês na maternidade é igual a 120 OZ pelo teste, então há 95% de chance, né, de ter tomado a decisão correta de que o peso na população dos bebês na maternidade é realmente 120 OZ, ok? Bem, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês como definir as hipóteses de nulidade e alternativa e os erros tipo 1 e tipo 2 e reconhecê-los, né? O que seriam eles dentro de cada situação de uma pesquisa. Como eu falei, eu não estou dando ainda exemplo numérico, ainda não estou dando cálculo, mas só para vocês terem uma noção de qual seria a interpretação para hipóteses, quais, né, seriam as interpretações para hipóteses e para os erros tipo 1 e tipo 2 que são possíveis de ocorrerem quando se conclui estatisticamente sobre a decisão em um teste específico, quando se rejeita e quando se aceita a hipótese de nulidade como verdadeira. Até o próximo vídeo, onde eu vou continuar os conceitos. Até lá, pessoal!